Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 18 de janeiro. O caso da família assassinada no Distrito Federal. A polícia já prendeu 3 suspeitos e investiga se avô e pai encomendaram as mortes das esposas, filhos e netos. Os 2 estão desaparecidos. Temporais deixam mortos e desaparecidos em Santa Catarina. A região mais afetada foi o Vale do Itajaí. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mantém 140 presos nos atos de terror em Brasília por conduta gravíssima. E ainda, os preços do material escolar vão pesar no bolso de muitas famílias. E a culpa não é só da inflação, mas também da carga tributária. Agora no Brasil TV. A Polícia Federal chegou hoje em uma área de conflito de terras no sul da Bahia, onde 2 jovens indígenas foram mortos. Vamos aos detalhes com Thaisa Moura. Olá! Os indígenas foram mortos no fim da tarde de ontem, quando passavam pela BR-101, um dos principais eixos rodoviários do país, na região de Tabela, no sul do estado. Segundo a polícia, Naui Brito de Jesus, de 16 anos, e Samuel Cristiniano do Amor Divino, de 21, foram atingidos por disparos de arma de fogo quando saíam do povoado de Montinho para comprar alimentos. Eles fazem parte do grupo de indígenas que ocupou 4 fazendas na região. Esse grupo vinha recebendo ameaças de fazendeiros. Por causa da gravidade do conflito, uma força-tarefa foi criada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Federal. Eles vão atuar na investigação do crime e também no reforço do policiamento aqui na região. O policiamento foi reforçado também pelas polícias militar e rodoviária, que aumentaram a quantidade de patrulhamento em várias cidades ao redor dessas aldeias e fazendas. Em uma postagem nas redes sociais, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, disse que vai acompanhar de perto o que vem acontecendo aqui na região. De Eunápolis, Thaisa Moura para o Brasil TV. 5 dias depois do desaparecimento de uma cabeleireira e dos 3 filhos, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu em flagrante ontem 3 suspeitos de participação nesse caso. Você deve lembrar, né? A gente falou dessa história aqui. No intervalo de 4 dias, sumiram 8 pessoas de uma mesma família. A Polícia Civil do DF investiga a participação do sogro e do marido da cabeleireira nesse crime, mas não descarta outras linhas de investigação. Os 3 homens suspeitos de envolvimento nos assassinatos estão presos no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do DF, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, confessou que foi contratado para cometer os crimes. Outro suspeito é Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, que tem queimaduras nos 2 antebraços. Câmeras de segurança registraram Gideon comprando a gasolina que teria sido usada para incendiar os carros. Um terceiro investigado foi preso ontem. Segundo a polícia, Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, seria o responsável por vigiar parte das vítimas que foram mantidas em um cativeiro. Desde sexta-feira, a polícia investiga o desaparecimento de 8 pessoas. A cabeleireira Elisamar da Silva, de 39 anos, os filhos gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7. Tiago Gabriel, de 30 anos, marido de Elisamar e pai das crianças. A polícia também investiga o desaparecimento dos pais de Tiago, Marcos Antônio de Oliveira, de 54, e Renata Juliene Belchior, de 52 anos, além da irmã dele, Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos. De acordo com a investigação, os assassinatos podem ter tido motivação financeira. A mãe de Tiago vendeu uma casa avaliada em R$400 mil. Na primeira linha de investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, o valor teria chamado a atenção de Tiago e do pai dele, que teriam planejado o crime para ficar com o dinheiro. Tiago e o pai, Marcos Antônio, continuam desaparecidos, assim como outras 2 pessoas. Uma mulher que seria amante de Marcos e a filha dela. Para a polícia do Distrito Federal, os 4 são suspeitos de serem os mandantes dos crimes e as investigações continuam. Gideon e Horácio estavam no local do crime. A investigação colocou eles lá. Resta agora saber a participação de Marcos, Tiago, Cláudia e Ana,
que, segundo eles, sabiam de toda a trama e arquitetaram tudo e ainda remuneraram eles. Os dois, Marcos e Tiago, são também velhos conhecidos nossos, passagem por roubo de veículo. O Tiago estava com mandado de prisão em aberto, por isso que nós falamos, vislumbramos a participação dele, por ele não ter aparecido na delegacia. Os policiais não descartam que Tiago e o sogro sejam vítimas, mas essa não é a principal linha de investigação até agora. Os 6 corpos encontrados nesses 2 carros ligados a essa família desaparecida ainda estão passando por análises para identificação. 4 corpos foram encaminhados para Goiânia. São os que foram encontrados em Cristalina de Goiás, no veículo que pertence à cabeleireira Elisamar da Silva. Os outros 2 corpos foram encontrados no carro do Marcos Antônio, que é o sogro da Elisamar. Esses corpos, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foram encaminhados para o IML de Belo Horizonte e também passam por análise. Um policial militar foi morto após uma briga num bar em Porto Velho. O suspeito do crime é outro policial, que foi preso e encaminhado para a Corregedoria de Polícia. Aqui em Porto Velho, um policial militar foi morto com 2 tiros na cabeça. Helder Oliveira tinha 37 anos e estava na polícia desde o ano de 2007. O principal suspeito de cometer o crime é um colega de farda dele, lotado no mesmo batalhão. É um sargento da Polícia Militar que não teve a identidade revelada até o momento. Ele foi preso logo após o crime e foi ouvido pelas autoridades de plantão. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que quer saber agora a motivação para esse crime. Imagens do circuito interno de comércios da região vão ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica desse crime. Em nota, o Comando-Geral da Polícia Militar emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do policial militar e dizendo que ele tinha várias anotações de condecorações pela polícia, pelo excelente trabalho à frente da corporação. Elaine Santos, de Porto Velho, para o Brasil TV. A Defesa Civil interditou os 4 imóveis atingidos por um incêndio ontem à noite na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A rede elétrica na região também foi danificada. Pela manhã, um Globocop sobrevoou a área atingida. Do alto dá para ver a proporção do estrago. Peritos da Polícia Civil vistoriaram os imóveis danificados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou pelo galpão usado para desmanchar veículos e para armazenar peças. As chamas atingiram também uma loja de equipamentos automotivos, outra loja de tintas e solventes e uma casa. O João perdeu todo o estoque de produtos e tenta calcular o prejuízo. Eu estimava uma faixa de 500 mil, mas agora, pelo que eu vi, é bem mais, né? Que agora tem que ver a estrutura do prédio comprometida, né? Segundo a Defesa Civil. Ficou bem destruída, né? Queimou tudo. Segundo os bombeiros, quando o incêndio começou, não havia ninguém no local. A oficina estava fechada. Por volta de 7h30 da noite, ocorreu uma explosão. Mas vizinhos disseram que 2 horas antes já saía fumaça do terreno. Meu menino passou aqui, falou que tava... Ô mãe, tem uma fumação lá naquele galpão, lá na rua da Flor de Abril, lá embaixo. Aí nós não preocupamos na hora, não. O incêndio foi de grandes proporções. Mais de 20 militares e 9 viaturas foram mobilizadas para o local. Parte do bairro ficou sem fornecimento de luz. As ruas em torno de 2 imóveis tiveram que ser fechadas. O fogo foi controlado 6 horas depois do início do incêndio. Agentes da Defesa Civil conseguiram vistoriar 3 dos 4 imóveis atingidos. O dono do terreno, que fica na parte de trás, não foi encontrado. Todas as edificações vistoriadas tiveram algum tipo de comprometimento e foram interditadas. 3 pessoas morreram e 2 estão desaparecidas depois dos fortes temporais em Santa Catarina. Bombeiros de várias cidades e Defesa Civil fazem buscas para encontrar os desaparecidos. Entre eles, um bebê de 1 ano e meio. Já foram resgatados os corpos de 2 homens e uma criança. Um dos homens, que tem 30 anos, e a criança, de 4, estavam em uma casa que foi soterrada por um deslizamento de terra. Com a ajuda de um helicóptero, as equipes de resgate tentam localizar outra pessoa que está desaparecida. De cima é possível ver o tamanho da destruição. Em vários pontos da cidade de Rodeio, a terra que desceu dos morros foi levando tudo pela frente.
Segundo os bombeiros, foram mais de 200 ocorrências, entre elas deslizamentos de terra e pessoas que foram levadas pela água. A prefeitura ainda está fazendo um levantamento dos prejuízos, mas afirma que teve destruição em 80% da cidade. Ainda a gente não conseguiu atingir a área rural, muitas localidades estão sem acesso ainda, estou pedindo auxílio, muitos prefeitos já estão enviando equipamentos, máquinas, caçambas, para a gente retirar os deslizamentos de terra que tem ao longo dessas estradas vicinais, para que a gente possa chegar e ver realmente o que aconteceu nessas localidades. Ainda no Vale do Itajaí, a BR-470 está interditada, no quilômetro 75, nos dois sentidos. Uma cratera se abriu depois que o asfalto cedeu por conta da chuva. O trecho liga a cidade de Indaial a Rodeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há previsão para liberar a rodovia. Em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina, o temporal de ontem à noite também assustou os moradores. Pela manhã, foi possível ver os estragos. Árvores caídas e lama pelas ruas. O seu Eduardo e a dona Fátima estavam em casa, quando parte de um barranco veio abaixo. Por sorte, eles conseguiram sair a tempo. E daí a pouco meu marido gritou, saia daí porque a terra está caindo. E nisso, quando eu olhei na janela, já estava cheio na frente da casa. Foi muito assustador, sabe? Porque naquela hora ali você não consegue pensar nada, sabe? Porque é muito rápido. O Paraná também teve temporal ontem. No sul do estado, em Guarapuava, um redemoinho destelhou casas e arrancou a rede elétrica. O fenômeno é parecido com um tornado. Moradores registraram os postes de luz pegando fogo. Parte da cobertura da Universidade Estadual do Centro-Oeste foi arrancada pela força do vento. Na região metropolitana de Curitiba, rodovias e casas ficaram alagadas novamente. Um casal foi atingido por um raio na zona rural de Colinas, no Maranhão. O homem morreu no local. Murilo Lucena tem as informações. O caso aconteceu na zona rural do município de Colinas, no leste maranhense, a 487 quilômetros da capital São Luís. De acordo com informações de familiares, chovia no momento em que o casal trabalhava na roça. Os dois foram atingidos por uma descarga elétrica provocada por um raio. O homem, identificado como José dos Reis Nascimento Teixeira, de 41 anos, morreu ainda no local. A esposa, que não teve a identidade revelada, também foi atingida. Ela chegou a desmaiar, foi socorrida por moradores e levada para um hospital, mas não corre risco de morte. Um dos filhos do casal que presenciou tudo ainda tentou ajudar o pai, mas quando chegou próximo, já o encontrou caído no chão, sem vida, com marcas de queimaduras no corpo e também nas roupas. Os moradores relataram que nas últimas semanas, a incidência das chuvas na região tem provocado o surgimento cada vez mais frequente de raios. De São João dos Patos, Murilo Lucena para o Brasil TV. Há exatamente 2 anos, Pernambuco viveu um grande momento, tão esperado. As primeiras doses de vacina contra a Covid foram aplicadas no estado. Há 2 anos, esta imagem emocionava milhões de pessoas. O avião trazia a primeira remessa da vacina contra a Covid-19. Foram 270 mil doses da Coronavac. A primeira delas foi aplicada na técnica de enfermagem Perpétua do Socorro. Ela trabalha há 32 anos na área da saúde, no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife. 2 anos se passaram. Ela mudou de casa, saiu do Ibura, no Recife, e está no centro de Camaragibe. Mora com uma filha e 2 netos, todos vacinados. Perpétua lembra que foi um momento de muita emoção ao tomar a vacina. Foi uma satisfação, porque eu não tinha conhecimento, de que ia ser a primeira vacinada. E veio o convite pela manhã e fiquei feliz. Lembrou também dos momentos difíceis e de todos os cuidados que precisou tomar por atuar na linha de frente no combate à Covid. Muita apreensão, muita preocupação, cuidado imenso e muita tristeza, diante das perdas. No dia 28 de janeiro de 2021, quando a vacina era aplicada apenas em grupos prioritários, como idosos e profissionais da saúde, Pernambuco registrou mais de 5.700 novos casos da doença. Agora, de acordo com o último relatório divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, em 29 de dezembro de 2022, foram registrados 1.302 casos. A vacina, que começou sendo aplicada em pessoas com 80 anos ou mais, hoje está disponível para jovens, adultos e crianças.
O estado recebeu ontem 46 mil novas doses para a imunização infantil. De acordo com a Secretaria de Saúde do estado, 304.141 crianças podem tomar as 2 doses da vacina, respeitando o intervalo de 28 dias entre elas. Desde o início da campanha até agora, Pernambuco já recebeu mais de 25 milhões de doses da vacina. Faz 2 anos que a campanha de vacinação contra a Covid começou no Brasil. O imunizante protege contra os casos mais graves da doença. Um avanço e uma vitória para a ciência. E o que a gente percebe nas ruas é que as pessoas estão mais tranquilas, tomaram a vacina e retomaram suas atividades. E que alguns cuidados adquiridos durante o pico da pandemia continuam. Uso máscara, sempre passo álcool gel na mão, tudo isso. Lá em casa todo mundo se cuidou na vacina. Tomei as 4 vacinas e tomei a de gripe. O bolsonarista radical Alan Diego Rodrigues se apresentou ontem à polícia. Ele é réu por participação na tentativa de um atentado à bomba em Brasília, no aeroporto JK. De acordo com o Ministério Público, ele e outros 2 comparsas tentaram explodir um caminhão-tanque de combustível na véspera do Natal. Dos 3 que respondem na justiça pela ação, um ainda está foragido. Alan Diego dos Santos Rodrigues estava na mira da polícia e decidiu se entregar. Ele estava na cidade de Comodoro, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, ele colocou uma bomba neste caminhão estacionado a menos de 2 quilômetros do aeroporto. Agora, Alan Diego vai ser transferido para Brasília e vai ficar no presídio da Papuda, onde estão pelo menos 800 homens presos por participação nos atos terroristas de 8 de janeiro. Ele e os outros 2 réus desse caso estavam no acampamento de bolsonaristas radicais na frente do quartel-general do Exército. Foi lá que eles planejaram o atentado terrorista. O delegado Leonardo Cardoso, responsável pela investigação, disse que Alan era o cabeça do esquema. Ele também é suspeito de participar dos ataques de vândalos bolsonaristas no centro da capital no dia 12 de dezembro do ano passado. O governo do presidente Lula dispensou hoje 13 militares que trabalhavam em operações da Segurança Presidencial e estavam lotados no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Ontem, o Planalto já havia dispensado mais de 40 militares que trabalhavam nas residências oficiais da presidência. As medidas foram tomadas uma semana depois de o presidente Lula afirmar que houve conivência de militares e PMs com os golpistas que invadiram o Palácio do Planalto. Um grupo de golpistas presos na esplanada dos ministérios no último dia 8 conseguiu ir para a prisão especial. 4 policiais militares e 10 advogados que participaram dos atos de terrorismo na esplanada foram transferidos para o 19º Batalhão da PM, que fica dentro da Papuda. Eles estavam no Centro de Detenção Provisória 2 e conseguiram, na Justiça, a transferência para o batalhão. Os servidores da segurança pública e os advogados têm direito a essa prisão especial. Já na penitenciária feminina no Gama, 85 presas devem deixar o presídio por conta da superlotação, com a chegada de 513 mulheres que participaram dos atos golpistas. Foi após uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que liberou por 90 dias as presas que já estão em regime semiaberto e fazem trabalho externo. Elas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica. Segundo o GDF, o custo de manutenção dos 1.398 presos nos atos terroristas é de mais de 3 milhões de reais por mês. E enquanto não houver decisão judicial, eles não serão transferidos para os estados de origem. A Justiça fez 1.459 audiências de custódia e ontem o ministro do STF, Alexandre de Moraes, proferiu 200 decisões sobre a situação dos presos. Até o momento, 140 prisões em flagrante foram convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública e ainda a efetividade das investigações. Nesses casos, o ministro apontou evidências dos crimes de atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Outras 60 pessoas tiveram liberdade provisória com medidas cautelares. Essas pessoas vão usar tornozeleira eletrônica, devem se apresentar semanalmente à Justiça. Elas também estão proibidas de usar as redes sociais e não podem se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio. A previsão é terminar a análise de todos os casos até amanhã.
E a seguir, no Dia Internacional do Riso, a gente traz uma lista de benefícios do que um belo sorriso pode te trazer. Brasil TV de volta, falando do reinício do ano letivo. A compra do material escolar deve pesar no bolso de muitas famílias por causa da inflação, mas também por causa da alta carga tributária brasileira. Só para a gente ter uma ideia, em alguns produtos, quase metade do valor que o consumidor paga é referente a impostos. Rafael é pai de 2 filhos e tem feito uma verdadeira força-tarefa para comprar os produtos escolares com valores que não pesem no bolso. A gente vê dia a dia as coisas variando os valores, então aqui também não vai ser diferente, né? De acordo com economistas, a carga tributária é uma das grandes vilãs para o aumento nos preços dos materiais escolares. E aí não tem outro jeito senão pesquisar. Segundo o levantamento feito pela Associação Comercial de São Paulo, os impostos cobrados sobre os materiais escolares chegam em alguns casos a quase 50% do valor do produto. Dentre os itens avaliados pelo levantamento, a caneta é o material que acumula mais imposto, 49,75%. Outros produtos como régua, tesoura, agenda, seguem a tendência. A variação de preço, a inflação sobre o material de um ano para o outro, são vários elementos que fazem com que isso aconteça. Por exemplo, encarecimento de matéria-prima, certo? Uma boa parte desses material escolar é importado. Se ele é importado, a gente utiliza dólar. Como o nosso câmbio está desvalorizado, fica mais caro a gente comprar esses produtos lá fora e tudo isso influencia na formação de preço. O economista dá dicas para não sentir tanto impacto no bolso. A técnica pernas para que te quero é bater perna mesmo. A gente tem uma grande gama de opções de casas que vendem esse material escolar, então a gente vai ter que pegar aquela cadernetinha, fazer as nossas anotações, pesquisa preço aqui, pesquisa preço ali e vai até quando você conseguir formar, né, ou comprar um material escolar. Mas tem que se fazer pesquisa. E a gente fala agora do recorde de desmatamento no Cerrado. O Maranhão é o estado que mais desmatou nos últimos anos. Mais de 800 mil hectares foram desmatados. Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental, o IPAM, com base nas informações do Sistema de Alerta de Desmatamento, apontam que o mês de dezembro foi o que apresentou o maior registro de desmatamento, 89% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O estudo destaca que as áreas de savana são as mais afetadas. Com o avanço da destruição, o Maranhão segue aparecendo como o estado que mais desmatou nos últimos anos. Mais de 27 mil hectares destruídos em 2022. Aqui em Balsas, o que era verde está perdendo espaço para uma área de destruição. Esta é a cidade que mais desmata no Brasil. Em 2022, foram mais de 24 mil hectares desmatados, uma alta de 60%. Prejuízo para o meio ambiente e para famílias que moram próximas às áreas que estão sendo destruídas. Pesquisadores do IPAM e ambientalistas alertam que é preciso criar um plano para mudar com urgência esse cenário de destruição no Cerrado brasileiro. Para conter o desmatamento, no Cerrado precisamos de políticas públicas fortes e articuladas entre as 3 esferas do governo, do federal ao municipal. Além disso, também precisamos de incentivos privados e boas práticas para melhor aproveitar essas áreas que já estão abertas. Certamente você aí já escutou uma frase que é a seguinte: sorrir é o melhor remédio. E hoje, no Dia Internacional do Riso, a gente te conta que até a ciência tem mesmo uma lista de benefícios do que o riso pode trazer, sabia? Então, tomara que durante essa reportagem você também abra um sorriso aí do outro lado. Sorrir é sempre o melhor remédio. Um dia sem sorrir é um dia perdido. Quem é que não gosta de dar aquela risada gostosa? Ou sorrir quando recebe uma boa notícia? Eu não consigo parar de rir.
Ainda assim, existem aquelas pessoas que realmente não gostam muito de sorrir, mas olha, acho que a gente só encontrou gente feliz por aí. Tudo de bom na nossa vida. Tá bem com a vida, sempre de bem com a vida, e sorriso é fundamental, né? Mesmo com a perreada, mas sou de rir muito, adoro, amo. Eu só vivo sorrindo. O sorriso é o que faz minha vida mais feliz, né? Que rir é o melhor remédio, a gente já sabe. Mas isso é comprovado cientificamente. É que quando a gente libera um sorriso, o cérebro libera hormônios que trazem prazer, sensação de bem-estar e muita felicidade. Esta psicóloga explicou exatamente sobre isso, de como a ação de sorrir pode mudar positivamente alguns resultados do dia a dia. O riso, ele traz benefícios comprovados, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar físico, mental, né? Diminui o risco de algumas doenças, de doenças psicossomáticas, diminui o hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Ajuda a gente a ter uma vida, né, mais otimista, mais equilibrada. E se tem palhaço, tem sorriso garantido. O palhaço Pituca é mestre em arrancar sorrisos. Ele disse que faz bem a quem recebe e também para ele que faz as pessoas sorrirem mais. De vez em quando o pessoal tá lá triste, aí eu chego, vamos animar, vamos dar que o sorriso é a coisa mais importante do mundo. Falando nisso, eu vamos embora. Vou poder fazer o povo, todo mundo rir agora. Vem comigo! Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, muitos sorrisos e até amanhã.